paciente foi lá, pagou o atendimento de urgência, estava morrendo de dor. Primeiro que ele já encarou aquele medo que ele estava de dentista, ele tentou às vezes resolver com uma medicação em casa, aquela dor de dente, ele viu que o negócio estava pegado e foi para o seu consultório. Aí ele pagou um atendimento de urgência particular, então ele venceu aquele medo, investiu no atendimento e aí a hora que ele sai, volta para casa e a anestesia passa, esse paciente está morrendo de dor. E aí, o que pode ter dado errado e como que você pode fazer melhor, fazer diferente da outra vez para evitar esse tipo de situação? Bem, normalmente esse quadro ele pode ser atribuído a duas coisas principais. Primeira delas, que você simplesmente não comunicou para o paciente que a hora que passasse a anestesia, esse dente poderia continuar doendo ou poderia ainda apresentar algum incômodo, né? E você não trouxe, então, não ajudou esse paciente a entender que aquela dor ela precisa, além daquela intervenção que você fez, às vezes ela precisa de uma complementação terapêutica, uma medicação que vai ajudar esse quadro, né, ali tanto num pré-operatório, às vezes com o uso de uma analgesia preemptiva, uma dexametasona 4 mg e uma analgesia preventiva, né, com o uso de uma medicação analgésica imediata após uma dipirona. Então você deixou às vezes seu paciente sem essa orientação ou sem essa prescrição dessa medicação e desse apoio terapêutico para ele poder então logicamente, né, num decorrer aí de dias desse processo inflamatório, aquele processo, a gente tem uma curva, né, onde no decorrer de 48, 72 horas após uma intervenção endodôntica, esse paciente ele pode ainda chegar num pico do processo inflamatório e depois disso ter a melhora. Então, nesse intervalo, ele pode precisar aí de uma medicação, de um auxílio terapêutico. Então, se você deu essa bola fora aí de não, às vezes, não comunicar ou não se expressar aí tão bem, fica essa atenção para um próximo cenário, porque às vezes a gente faz tudo certo e fala, mas pecou nisso, o paciente vai ter essa dor pós. Fala, pô, tô com mais dor ou tô com a mesma dor depois que passou a anestesia, achar que alguma coisa deu errado. E o segundo ponto é se realmente não foi feito o que precisaria ser feito. Ou seja, você trabalhou, conseguiu ali abrir com muito custo aquele canal, conseguiu mexer alguma coisinha ali, por quê? Porque o paciente, você botava a lima no dente, você encostava, tentava abrir o canal e o paciente sentia dor. Aquele paciente pulando de dor, a hora que você põe a lima no canal, começa a trabalhar, você faz o que precisa ser feito ou você faz o que dá, né? E às vezes o que o colega consegue fazer naquela hora é, vou fazer o que dá e não o que precisava ter sido feito para resolver aquela situação. Então, para você conseguir executar de uma maneira muito mais adequada o que é o suficiente para tirar aquele paciente de um quadro de dor, e aí eu vou falar para você o que seria o suficiente pensando nos principais diagnósticos de urgência, que são pulpite irreversível, periodontite apical aguda sintomática, a pericementite, ou um abscesso apical agudo, né? O que você pode fazer nesses três casos, pensando numa intervenção no dente, é um alívio de pressão. E a gente faz isso pela intervenção, pela abertura, esvaziamento desse canal, seja um esvaziamento num tecido vital, seja um esvaziamento de uma necrose, tecidos contaminados. Você não tem tempo de urgência para esvaziar todos os canais, você vai selecionar pelo menos aquele canal mais volumoso, mais calibroso e fazer um preparo minimamente parcial. Você fala, qual é o mínimo do mínimo? Eu pegar e esvaziar ou limpar ou descontaminar terço cervical e médio, que é onde a gente tem o maior volume, seja de uma polpa, ou a gente tem o maior volume de uma contaminação microbiana, que é a região que você tem canalículos numerosos, né, uma densidade então de canalículos dentinários muito maior e mais volumosos. Então você tem tanto tecido vivo quanto tecido necrosado, né, em maior volume. Então você esvaziando terço cervical e médio desse canal, que seja o canal mais calibroso, de um dente multiradicular, fala, isso daí já está extraordinário para você aliviar a pressão intracanal daquele dente e deixar esse paciente daí com uma medicação intracanal que também não faça rolha, que não vai causar pressão e deixar esse dente selado aí para um pós-operatório mais confortável, tá? Então isso daí, com certeza, é um ponto que você fala, poxa, isso eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir isso daqui minimamente, eu sei que meu paciente vai continuar com dor e daí não é questão da medicação, aí é porque realmente o procedimento ficou aquém do que poderia e aí eu tenho que contornar de outras formas.
Quando a gente diz respeito, né, só uma especificação aqui maior no caso de abscesso. Abscesso, não necessariamente eu preciso fazer intervenção no dente. Claro que o ideal, o melhor cenário que eu posso imaginar é que eu faça também essa intervenção no dente. No entanto, se eu não consigo, não tenho tempo hábil, né, para fazer intervenção no dente ou a drenagem cirúrgica, eu vou priorizar a drenagem cirúrgica e vou pedir para o meu paciente voltar 2 dias depois e aí eu faço a intervenção no dente da mesma forma, tá, que a gente conversou aqui. Mas essa drenagem cirúrgica é priorizada no caso de um abscesso. O que não vale, no caso do abscesso, é você dar receita para o paciente só e falar, olha, volta daqui uma semana, aí a hora que tiver melhorado. Que não é assim, e aí a gente ainda pode predispor esse paciente a uma situação de risco à vida, caso haja uma disseminação dessa infecção, porque uma infecção endodôntica, ela pode evoluir muito mais rapidamente do que a ação de qualquer antibiótico via oral, ok? Então, esses daí são os pontos principais que podem aí realmente interferir nesse pós-operatório do paciente, né? Fez aquém do que precisava, não fez necessariamente o que precisava ser feito e muitas vezes isso acontece por uma falha no controle de dor, tá? E controle de dor não é só anestesia, vocês estão cansados de me ouvir aqui, a gente tem pilares de controle de dor que vai desde um pré-operatório, de um manejo desse paciente, ajudar esse paciente a sair do quadro de ansiedade, né, reduzir um pouco, aliviar um pouco aquele sistema dele, para daí a sua própria anestesia ter uma eficácia legal, porque se você tem um paciente extremamente ansioso, isso impacta matematicamente ali na eficácia anestésica, por melhor que seja o protocolo que você use, ok? Então, esse aqui a gente está falando, lógico, de uma maneira bastante resumida, quais são as principais situações que podem levar a ocorrência aí, né, dessa dor pós, ou quando você tem realmente uma piora real dessa dor pós, aí a gente pode estar diante de uma situação de flare-up. Aí é outra história. Você pode encontrar conteúdos aqui também, ou participar da nossa Endolovers e Playlist, que vira e mexe a gente está fazendo e organizando webinars, workshops e muito conteúdo aí, especialmente nessa parte desses controles de dor mais desafiadores, como é um quadro do flare-up, quando existe um agravamento daquela dor pós, e aí a gente está muito mais conectado a uma possibilidade de extrusão de debris ali durante o preparo, durante aquela sua intervenção de urgência, tá certo? Um grande abraço para você, obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo.